Hola, vamos a comenzar una nueva semana donde trataremos de la importancia de las plantas medicinales. Como invitada, profesora doctora Claudia Marco. Debemos destacar que el uso de las plantas medicinales en Brasil es una herencia conquistada a lo largo de los siglos por nosotros antepasados, los pueblos indígenas de nuestro pueblo desde los primeros tiempos de la colonización. La flora brasileña es una rica fuente de hierbas que pueden ayudar en el tratamiento y la prevención de diversas dolencias. El cultivo de estas especies, además de aportar beneficios en la curación o prevención de enfermedades, es también una fuente de ocio y rescate al rico conocimiento de nuestros antepasados sobre la flora. Todo ese potencial demostrado empíricamente a lo largo de los años, junto con el cultivo racional y vigilado de las plantas autóctonas, el control sostenible del extractivismo, buscan evitar los desequilibrios ecológicos y son factores esenciales para mantener los conocimientos populares y el tradicionalismo. Plantas medicinais. Eu me chamo Cláudia Araújo Marco e nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, inicialmente é importante conhecermos um pouco o conceito, né, dentre vários que existem, sobre plantas medicinais. Então, nós vemos que planta medicinal é toda aquela que em seu órgão, um órgão até mais, raiz, caule, folhas, casca, num desses, ou em mais de um, existem constituintes, princípios ativos ou substâncias que podem ser utilizados de forma terapêutica e que são precursores de fármacos semissintéticos. As plantas medicinais, elas vêm sendo utilizadas ao longo da história das civilizações e das organizações sociais. E também elas são e foram utilizadas de diversas formas, na forma de chás, de banhos e até de outros produtos, pomadas, lambedores. E essa história do uso das plantas medicinais, que já vem de muitas civilizações, no Brasil, ela tem um componente muito forte de origem indígena, europeia e também africana. É sabido que uma grande parte da população brasileira, ela faz uso de plantas medicinais, né, com o objetivo de cuidar, de preservar, né, a sua saúde. Principalmente pode ser na forma fresca ou seca, e no caso, no Nordeste, o uso que chega próximo a 90% da população com menor potencial, menor renda, ela se deve principalmente às vezes, a dificuldade de acesso ao sistema público de saúde. Então, ela faz uso dos chás, dos lambedores, dos xaropes, que já vem e que tem essa informação que foi repassada pelos seus avós, pelos seus pais, e assim é dada continuidade. Então, pela facilidade de acesso a essas plantas, que fazem parte, muitas vezes, da sua região, da sua localidade, e outro é porque, em função do custo,
né, quando comparado a um medicamento sintético. Então, no Brasil, na região nordeste do Brasil, é muito forte, né, esse uso etnofarmacológico, ou seja, o estudo dessas plantas por essas populações, por essas comunidades locais, essas populações, essas comunidades ribeirinhas, os raizeiros, aquelas pessoas que vendem nas feiras, nos mercados públicos, e as mesinheiras, que nós vamos falar daqui a pouco sobre elas. Então, um comitê de fitoterapia do Estado relacionou um grande número de plantas ditas que como sendo utilizadas aqui no Ceará, seja na forma para prevenção, diagnóstico, tratamento. Então, aqui eu cito uma boa parte delas, e como açafrão, agrião-brava, que são nomes comuns, alfavaca, conhecida como aroeira do sertão, a babosa, a cajazeira, o guaco, a hortelã japonesa, malvas, vários tipos de malvas que são utilizadas principalmente para o trato respiratório, mentrasto, mororó, pau d'arco. Então, nós vamos falar, né, mais especificamente naquelas que são utilizadas aqui na região do Cariri. Bom, mas antes de falarmos diretamente sobre o que é cultivado aqui no Cariri, nós não podemos deixar de falar sobre um grande pesquisador, um farmacêutico, acadêmico da Universidade Federal do Ceará, e que foi o criador do programa de farmácias vivas. É um programa que ainda se perpetua, que onde ele fez vários estudos em diversas comunidades, né, resgatando a sabedoria popular e o conhecimento dessas comunidades sobre o uso terapêutico das plantas medicinais e também a identificação de diversas plantas. E a partir disso, esse programa, né, capitaneado por ele, né, teve o objetivo de buscar pesquisas para verificar o uso da fitoquímico terapêutico dessas plantas citadas, né, pelas comunidades, pelas regiões do Ceará, e também buscar se há a possibilidade de ampliação do uso terapêutico de muitas plantas. E assim, o professor Abel Matos ele foi resgatando uma série de saberes populares e contribuiu significativamente para a preservação da biodiversidade. Aqui na nossa região, principalmente, é uma região muito rica em biodiversidade, porque nós temos a região do Cariri, principalmente Crato, Juazeiro, Barbalha, os estados também que ficam, né, que fazem dividas com o Ceará, eles localizam-se no entorno da Chapada do Araripe, né? Então, é um ambiente rico em espécies, em flora, em fauna, né? E dessa forma, com grande potencial de pesquisa, né, e identificação de espécies medicinais endêmicas. Então, as plantas medicinais utilizadas aqui no Cariri cearense estão relatadas aqui nós temos a região metropolitana do Cariri, Farias Brito, Caririaçu, Juazeiro, Crato, Barbalha, Missão Velha, entre outras tantas. E nessas regiões eu busquei, através de artigos e trabalhos, que relatassem a pesquisa relacionada ao uso dentre aquelas diversas plantas que nós vimos que estão naquela relação de plantas medicinais do Ceará, quais eram as que tinham que eram citadas, né, na pesquisa por serem mais frequentemente utilizadas. Isso foi feito através de alguns trabalhos, e aqui eu cito duas comunidades, dois grupos que são fundamentais
na busca de resgatar essas plantas que são utilizadas aqui na região. Nós temos as mesinheiras, são guardiãs, são mulheres protagonistas e que são responsáveis por ir disseminando todas as informações, toda a sabedoria popular, né, para os seus filhos, para os seus netos, sobre a identificação das plantas aqui da região e também o seu uso terapêutico. Mesinheiras, porque os produtos que eram utilizados a partir das plantas medicinais, como sabonetes, xaropes, lambedores, pomadas, feito por elas, né, são conhecidos como mesinhas, né? Meizinhas. Então, quem fazia os produtos eram as mesinheiras ou mesinheiras. Destaque também para os raizeiros. São aquelas pessoas que já têm já são consagradas na comunidade aqui e que provendem plantas medicinais, seja na forma natural ou seca, e também os produtos dessa planta e a forma que eles, as informações que eles têm, que também foram repassados, né? Então, eles usam a oralidade, assim como as mesinheiras, para irem repassando essas informações do uso terapêutico de diversos tipos de plantas medicinais comercializadas aqui na região, cultivadas, né? E que são resgatadas ainda pela comunidade local. Então, aqui eu trouxe uma lista das plantas que são mais citadas nos trabalhos e que eu também reconheço, né, que fazem parte do cultivo e do uso terapêutico pela comunidade local. Então, nós podemos citar aqui, de imediato, o nome comum, mas também estamos acrescentando aqui o nome popular e além do nome científico, né? O Rosmarinus officinalis, que é o alecrim. Então, é uma planta herbácea, um pequeno arbusto, o seu uso, a parte utilizada, folhas e flores, principalmente as folhas, e aqui nós temos a indicação popular dessas pessoas e da comunidade, né? Então, tem ação bactericida, antivermífuga e séptica. E aqui nessa coluna nós resgatamos a sua comprovação ou não científica. No caso do alecrim, ele é comprovadamente identificado como um cicatrizante antimicrobiano e diurético. Depois nós temos também aqui o alecrim pimenta, Lipiacidoides, tá? Então, é também um arbusto de folhas crespas, mais endurecidas, cujas folhas e essas flores são tidas como antisséptico, antimicrobiano contra fungos e já comprovado cientificamente sua ação terapêutica. Podemos citar também essa plantinha aqui, mais rasteira, que se propaga com facilidade, de folhas bem alongadas, que é o anador, que é a Justicia pectoralis. O anador, ele é utilizado, né, e lembra o anador, aquele que é encontrado nas farmácias, nas cidades, né, as farmácias comerciais, que é utilizado para dores de cabeça, dores musculares, porém, ele ainda não há uma comprovação científica. Né? Depois nós temos o angico, e aí o angico aqui nós já é um arbusto, já é uma planta, né? Já passa do arbusto na realidade, já é uma árvore, né? Com vagens, e a casca desse angico é que é utilizado como antiviral, antibacteriano e ação antifúngica. Então, muitas vezes, esse angico, com outras medicinais, utilizados como sabonetes, líquidos e como pomadas, né, com essa ação. A aroeira, temos aqui, é uma planta, né, nós temos aqui o nome Miracrodulum urundeuva,
Se utiliza, já é uma árvore também, e é utilizada a casca. Então, o aroeira ele tem ação antibacteriana, antiviral, tem ação cicatrizante e já tem uma comprovação científica. É muito comum nós encontrarmos sabonetes líquidos íntimos com a base de aroeira, às vezes com aroeira e angico, né? Dentre os sabonetes, sabonetes em barra, muito utilizado por sua ação cicatrizante antibacteriana. A arruda que vocês estão vendo aqui na figura de baixo, ela, a Arruda graveolens, ela é usada tanto ramo, folhas e caule, tem ação analgésica, emoliente, e além disso, é utilizado também o óleo de arruda, ele tem um aroma muito bom, muito utilizado na aromaterapia, e ainda além disso, tem a sabedoria, né, popular dizendo que a arruda é utilizada muito como para mal olhado, né, para mau agouro. Então, geralmente as pessoas têm arruda em casa, sendo que temos que receber um jarro de arruda, né, para esse propósito. É melhor ganhar. Temos também uma planta, aloe vera, comumente chamada de babosa, cujas folhas têm essa característica, né, são suculentas, dentro tem uma estrutura, uma mucilagem, que ela tem ação cicatrizante, regeneradora, antioxidante, emoliente, e ela é muito utilizada, a aloe vera, nos shampoos, nos sabonetes, hidratantes, e também já é comprovado a sua ação como laxante. É comum a gente, às vezes, utilizar uma parte dessa folha, a parte de dentro, essa estrutura, e utilizar como um laxante natural em crianças. Bom, o boldo, para quem tem problema plequitantes barbados, quem está com dor de estômago, né, comeu demais e precisa fazer uma melhor digestão, esse é um dos mais recomendados e utilizados aqui na região. Então, é uma planta mais rasteira que se propaga com muita facilidade, realmente ela domina o ambiente e a parte utilizada são as folhas e ela já tem tanto indicação popular quanto científica, como tônica, hepática, calmante, né, antiespasmódica, ou seja, para cólica, né? Então, ela produz óleo essencial e é uma planta medicinal aromática, assim como a arruda e outras tantas que já foram relatadas. E assim como também a camomila, né? A camomila, conhecida aqui, que é a Matricária recutita, ela é praticamente utilizada em todo o país e tem suas flores, tem um princípio ativo, cuja indicação é utilizada como ansiolítico, digestivo e antiespasmódico. O capim-santo, Cymbopox citrata, nós temos aqui. Então, é uma poácea gramínea, se propaga assim através desses perfilhos, com muita facilidade. Então, esse aqui foi retirado lá da universidade. E o capim-santo, ele tem se utiliza as folhas, ele é um calmante natural, né? Sedativo, aromático, e já existe essa comprovação. O cuidado é que nós temos também o capim citronela, que não deve ser consumido, né? Ele é apenas utilizado como adstringente, e ele também é um capim muito semelhante, que é o Cymbopogon interiano. Então, cuidado também na utilização. Temos a erva cidreira, tão reconhecida, a Lípia alba, cujas folhas e as flores são utilizadas, né, e tem comprovação como anticonvulsivantes, para cólicas, dores
né, cólicas, dores estomacais, como calmante, juntamente com o capim-santo, né? E por último, aqui nós temos a colônia alpínia. A alpínia, ela é muito utilizada para as pessoas que são acometidas, né, de pressão alta, né, da hipertensão, porque ela também tem uma ação calmante, né, também para ansiedade e por isso, né, é muito utilizada aqui na região do Cariri. A erva doce, Foinico vulgare, é utilizado tanto os frutos, principalmente os frutos, mas pode ser utilizado também as folhas. Porém, ela ainda não existe uma comprovação da sua ação, cientificamente comprovado, né, a sua ação terapêutica. Mas ela, como indicação popular, ela é usada como expectorante antibacteriano, é bastante aromática, então é usada também muito nos óleos essenciais, né, aromaterapia, e também para antiespasmódica. Temos eucaliptos, o eucalipto SP, cujas folhas, né, aí sim já tem tanto comprovação científica, né, após a indicação popular, então balsâmico, expectorante, antisséptico das vias respiratórias. Então, o eucalipto tem desde usado tanto em muitos produtos para melhoria da respiração, né, da antisséptico das vias respiratórias e também para os produtos adstringentes que são utilizados na limpeza da doméstica. Nós temos aqui, né, um rizoma que é da Zingiber officinalis, conhecido comumente como gengibre. Então, o gengibre ele é utilizado tanto na forma natural, quanto na forma seca, né, na forma até de pó ou pequenos discos, e ele tem ação tanto popular quanto científica, como antisséptico, aromatizante bucal e no tratamento das inflamações, né, respiratórias, inflamações da garganta. Também nós temos o hortelã. Então, aqui nós temos o hortelã rasteiro, com essa folha toda enrugadinha, né, se propaga através de pequenos rizomas com muita facilidade, e ele é um descongestionante, muito bom descongestionante nasal, sendo o que é utilizado são as suas folhas, né, que é conhecido como esse hortelã, né, cientificamente tem o nome de menta vilosa. Então, ele é um antiviral. Também ele é utilizado muito nos sucos detox e no suco de abacaxi com hortelã. E a espécie, né, ela já é comprovada como uma espécie cujo apresenta princípios ativos que tem ação antiviral. Por último, nós temos aqui a imbiriba. A imbiriba, Esquelera ovata, é utilizada as sementes para aliviar a dor de cabeça. Então, ela é utilizada, é uma árvore, se utiliza sementes para dores, enxaquecas, cefaleias tensionais, mas ainda não há uma comprovação científica. Temos aqui duas árvores cuja casca, né, é utilizada com ação muito semelhante, antimicrobiana, antifúngica, né? E no caso da segunda, que é o juá, comumente sendo utilizado, é utilizado na odontologia, né, como creme no creme dental, na pasta de dente. Então, nós temos aqui o jatobá, então, usando a casca do jatobá, e também muito utilizado o jatobá, e aqui um pouquinho cortou, mas nos slides vocês vão ter a oportunidade de ver, que é o juá. Então esse ele sai bastante espuma da casca e é utilizado, né, como uma forma de um adstringente, né, utilizado no creme dental. Ambos não têm ainda comprovação científica. Dentre as várias malvas que nós temos aqui a malva do reino. Então, ela, juntamente com a malva corama, a malva santa, ela é muito utilizada, Plectanthus ambuinicus, né? As suas folhas são muito utilizadas e ela tem ação
como terapêutica, tem ação para uso junto com até as outras malvas, no tratamento do uso de xaropes, né, para garganta, para tratamento também de feridas na pele, se usa um macerado de malva, mas como comprovação ela é hipossecretora. Logo em seguida, nós temos aqui o nosso mastruz. Então, o mastruz quenopoides ambrosioides é utilizado as suas folhas e ele tem uma ação vermífuga. Então, para vermes, né? E é usado tanto a infusão, né, o chá na forma de infusão, ou até com leite, as pessoas, né? A orientação popular do seu uso. Então, o mastruz já tem comprovação de sua ação vermífuga e antimicrobiana. Nós temos aqui uma planta que tem as flores, os frutinhos, mas na realidade o que nós utilizamos é a raiz da pepaconha. Pepaconha, ela é Cephaelis ipecaconha, né? Se utiliza a raiz e tem ação para vermes, para ameba, e é utilizado também, né? De forma popular para bronquite e coqueluche, mas não ainda existe uma comprovação totalmente científica sobre, né, ainda não foi finalizada essa comprovação. Nós temos uma outra plantinha, um arbusto, que tem muita facilidade de se multiplicar, cujas folhas apresentam a sua principal ação terapêutica, porque apresenta o seu constituinte majoritário, que tem ação diurética, digestiva e também para cicatrizante, antitumoral, que é a rifocina. A rifocina, né, que é a Alternanthera sp, ela seria uma rifocina, que é aquela que a gente encontra nas farmácias, só que natural. E ela é utilizada muito, né, o macerado da sua folha, sai um líquido avermelhado, que é utilizado, que é colocado sobre, né, sobre o ferimento, sobre não muito exposto, né, aquele parte da pele que sofreu um dano. Tá? Por último, aqui também, nesse slide, nós temos a amburana, também conhecida como amburana de cheiro, imburana ou cumaru. E o nome científico é amburana cearensis. Ela tem tratamento para bronquite, para asma, gripes e resfriados. E no caso, a amburana, que a gente está mostrando aqui, ó, é um grande de uma árvore cuja casca, né, é retirada e com essas indicações apenas no momento populares. Bom, eu busquei fazer um apanhado das principais espécies que a gente tem uso aqui, graças a esse potencial muito grande que nós temos devido a essa biodiversidade, né? Nós vimos que a região do Cariri, pela proximidade, né, com a Chapada, isso cria um microclima ideal, né, para o desenvolvimento, né, e para a disseminação dessa grande parte das espécies que eu citei aqui para vocês. E aí nós temos também que boa parte dessas plantas que são comercializadas e que seja nos mercados, pelas mesinheiras, nas feiras, elas são retiradas da região da Chapada do Araripe. E isso se deve, além dessa grande biodiversidade, é importante relatar que aqui na região e nas comunidades, culturalmente, né, é disseminado o uso, o cultivo de plantas medicinais e seu uso terapêutico, né, muitos só apenas popular, e isso deve-se principalmente como uma forma de manter essa ancestralidade, passar essas informações, esse conhecimento popular para gerações seguintes, e muitas vezes, como já havíamos falado no início, às vezes é o único recurso, né, acessível às comunidades. Por isso é importante, né, que em função até da cultura do uso de plantas medicinais, dessa grande possibilidade
de acesso a esse ambiente onde são preservadas essas plantas medicinais, é muito importante que haja o fomento, né, a pesquisas científicas para que mais espécies tenham a sua ação cientificamente comprovadas e que que o uso popular se associe ao uso comprovadamente científico e dessa forma garanta uma maior segurança para a comunidade, para nós que utilizamos as plantas medicinais, né? E assim a gente possa utilizar, né, conhecendo a toxicidade, né, a melhor forma, a melhor parte que deve ser utilizada para otimizar o seu uso terapêutico, né, sem correr riscos. E isso a gente obtém através da pesquisa, da informação, de parcerias, né, do poder público, do poder privado, para que a gente possa cada vez mais estudar, aprender, né, e divulgar o que tanto já é divulgado pela sabedoria popular. Então, finalizando, é importante resgatar esses saberes tradicionais, porque a gente visita essas comunidades e percebe que os idosos, as pessoas mais velhas, têm um pouco também com medo de que toda essa pluralidade de informações seja perdido com o tempo, né? Em função de que muitos jovens eles deixam a comunidade, deixam né, o local onde está o avô, a família, buscando, né, se aventurar nas cidades. Então, a preocupação de resgatar e manter esses saberes tradicionais das plantas medicinais e, principalmente, fazer o uso mais racional, menos extrativista, para evitar que uma boa parte dessas informações sejam perdidos porque não foram utilizadas de uma forma antrópica, de uma forma destrutiva. Então, fica a importância de a gente estudar de forma racional e sustentável as espécies que aqui são utilizadas e as nativas aqui da região do Cariri cearense. Então, deixo aqui uma foto das mezenheiras, das protagonistas e que contribuem para esse resgate tradicional, né, sobre as plantas medicinais e a importância de preservar, de permitir com que essas informações sejam continuadas com as futuras gerações. Então, era isso. Aqui tem uma parte a maior parte da bibliografia que foi utilizada para esse tema. E aproveitando, eu deixo aqui um pouco da informações sobre os meus projetos de extensão, de pesquisa. Aqui nós temos o Jardim Sensorial, que trabalha com sustentabilidade e inclusão. Nós temos aqui, né, sigam o Instagram do Jardim Sensorial. E também temos o LAVALP, o Laboratório Vivo de Agricultura Urbana, que trabalha também buscando modificar ambientes ociosos com o uso, né, de materiais recicláveis. Tanto isso dentro da universidade, como também nas escolas e na comunidade em geral. Então, aqui fica o Instagram do LAVALP. Gostaria de agradecer pela oportunidade e espero que em breve nós tenhamos oportunidade de nos encontrarmos e discutir novos assuntos. Um abraço para todos.